Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo Underline Metamédico aqui do Instagram. Aqui já está o Reinaldo, a Lorena Carvalho Dermato já está aqui. O pessoal está chegando aí para a live. Hoje, dia 4 de setembro de 2025. É um prazer muito grande ter vocês aqui hoje. E hoje a gente vai falar um pouco, né? E tentar tirar todas as dúvidas de vocês sobre as questões relacionadas à tributação, né? Vocês sabem que a partir do ano que vem vai estar já entrando em vigor a reforma tributária, né? Com algumas regras novas, com algumas determinações, algumas alíquotas, e isso, sem dúvida nenhuma, vai ter alguma repercussão na parte tributária de todos nós brasileiros. Alguns mais, outros menos, dependendo de determinadas classes. E é por isso que a gente vai falar desse tema hoje. A gente está aí já em setembro. Vou mostrar aqui para vocês a tela do impostômetro e algumas outras novidades aí relacionadas à parte tributária, tá bom? Júlia, você já está aí. Você consegue pedir para entrar ao vivo comigo? Tem aqui tem uma forma de solicitar. Eu acho que eu não consigo te chamar aqui, deixa eu ver. Entrar ao vivo com Meet. Pessoal, vamos aproveitar enquanto a nossa convidada de hoje entra aqui comigo e vamos compartilhar essa live. Oi, Júlia. Prontinho. Tudo bem, Boa Francinaldo? noite. Boa Tudo bem? noite. Tudo tranquilo? Você Então está em tá São bom. Paulo? Tô a Campinas. Campinas, olha aí, muito bom. Carlos é de Rocha, Paulo, doutora Cristiane Medeiros está aqui. Então, essa live é de muito interesse para todos nós brasileiros, sem dúvida nenhuma, mas também, talvez em particular, para os médicos, né, Júlia? Sim. A partir do ano que vem já, né? Já Reforma começa tributária. a reforma tributária. E eu vi uma notícia que tem uma proposta de aumento aí de carga tributária para o lucro presumido. Perfeito, exatamente, A gente vai Francinaldo. falar um pouquinho disso aí também, tá? E vamos aproveitar, pessoal, vamos pegar esse aviãozinho aqui de baixo, olha, eu já estou fazendo isso, mesma coisa com o meu. Vamos compartilhar aí com pelo menos 5 pessoas aí do perfil de vocês, tá? Porque esse é um tema muito importante. Eu sei que muita gente prefere não falar, torce a boca quando o assunto é a parte tributária, mas, pessoal, a gente está aí. Daqui a pouco eu vou mostrar a tela do impostômetro para vocês. Vocês vão ver que é o negócio aí, né, com relação à parte tributária e o quanto é importante a gente saber lidar, né, enfim, ter um planejamento tributário aí eficiente, senão a gente vai ficar só trabalhando aí para sustentar a máquina, né? Isso. Então, compartilhe aí a live, tragam mais pessoas aqui para a live, deixem suas dúvidas, pessoal. A Júlia é expert aí no assunto, tá? E toda a equipe aí da Meet Focus, eles têm assim uma expertise gigantesca aí para poder melhorar a eficiência, né? A eficiência do negócio de vocês, vamos falar assim, da empresa, consultório, clínica e outros tipos de negócio, além também de atuarem em outras áreas, não somente a parte tributária, mas em outras áreas também que está relacionada à parte financeira. A Júlia vai falar um pouco mais. Antes da Muito gente bem. começar, Júlia, vou mostrar aqui para vocês, né, o nosso. Olha aqui, pessoal, isso aqui. Dê uma olhadinha aqui. A tela do Isso, famoso. impostômetro, né? Nós já estamos com 2 trilhões 656 bilhões 511 milhões 500 e poucos mil 600 reais arrecadados até o momento, tá? É estimado aí chegarmos a mais de 3 trilhões aí de arrecadação até o final desse ano, né? Então, se a gente pensar que o PIB do Brasil praticamente o Brasil arrecada um PIB, quase, né? Está 3,4 trilhões, se eu não estou enganado, alguma coisa desse tipo.
em tributos aí todos os anos, né? Então, e vem reforma tributária aí, tem propostas de aumento aí de alíquota, ou seja, o governo sempre querendo arrecadar mais, sempre querendo onerar mais aí, pesar mais aí nas nossas costas, tá? Então a gente tem que saber se planejar, fazer um planejamento tributário aí para tentar pelo menos minimizar isso, né? Porque tem, tem áreas que podemos atuar, outras que nem tanto. E é por isso que a Júlia está aqui hoje. Júlia, seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. A gente fez uma live também já no começo do ano. Estamos fazendo uma outra live trazendo novidades aí. Queria que você falasse um pouco de você, do seu trabalho e como que a gente pode melhorar a nossa eficiência financeira através de uma melhor eficiência tributária, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica. Muito bem. Vamos lá, Francinaldo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer trazer conhecimento, dividir atualizações, né? Novidades em relação às questões tributárias. Como eu costumo dizer, eu me deparo com muitos médicos muito bem formados, muito bem capacitados, mas quando você pergunta o que é uma alíquota efetiva de imposto, eles não sabem. Não sabe. Como fazer uma gestão financeira e tributária mais eficiente, eles acabam se perdendo. E a ideia é que a gente consiga, né, trazer recursos para que eles saibam fazer as perguntas corretas, tá, Francinaldo? Eu Uhum, costumo dizer que não é sobre sair um especialista contador, mas saber fazer as perguntas, questionar o seu contador, né, fazer parcerias estratégicas com contabilidades especializadas. Então, acho que isso é um diferencial mesmo que é relevante. Então, assim, o que eu queria trazer, eu quero trazer uma em relação à nossa live no começo do ano, de planejamento tributário, e eu quero trazer alguns pontos que eu vou aprofundar nessa live aí, nos próximos 30 minutos, para que a gente isso. gere um despertar, tá? Eu vou te explicar o Uhum, que acontece, Francinaldo. A gente já entendeu que vai ter uma alíquota. Então, a reforma tributária, ela vem mesmo com um objetivo de unificar. Então, ela quer simplificar, porque tinha muita complexidade quando você, né, transforma vários impostos em uma, primeiro CBS, depois o IVA, depois aí o IVA dual, ele vai dar uma simplificada. Do ponto de vista de complexidade, tem sim uma melhoria. Só que uhum, do ponto de vista de taxa, né, de valores de impostos arrecadados, ela vai ficar maior. Ela vai ter uhum, uma alíquota efetiva. Então a gente está falando hoje que um lucro presumido, um lucro presumido vai depender, né, a composição de, no caso do médico, de impostos da esfera federal com a impostos da esfera municipal, que é o ISSQN. A gente não tem estadual, então não tinha a questão do ICMS, tá? uhum, E esse, hoje, ele está variando sem nenhum planejamento tributário entre 15% a 17%, dependendo da cidade que você estiver. Que aí você pode ter um ISSQN maior, né? Esse percentual. Então, Campinas, o ISS é de 5%, São Paulo é de 2%. Cada um tem, né, o seu município ali, ele se soma. Então, você pega no estado, na cidade de Campinas, que tem o maior ISS, que é de 5%, mais um adicional de R de 2%, se a pessoa fatura acima de 60 mil, você põe aí 17%, né? 17,33%. Isso é um sem planejamento. Mas eu sou um cirurgião, eu sou uma pessoa que, né, um médico que faz exames, cirurgias, procedimentos, eu posso mudar isso, utilizar de uma equiparação hospitalar, estruturar uhum. um livro caixa, eu posso utilizar de um ISSQN fixo, judicializado, todas as teses para deixar o pagamento de imposto mais eficiente. E o que essas teses traz? Sai lá dos 17,33 que eu estou falando e te joga para 7,33. Uhum, 8% se é alguém que faz só cirurgia, exames, procedimentos, etc. Então, a gente faz muito planejamento tributário para quem é oftalmologista, para as dermatologistas, que tem muito insumo. Então, hora vai para a questão do livro caixa, hora vai para equiparação hospitalar. E um bom planejamento tributário reduz em até 10%. E 10% é um valor muito alto, né? sem dúvida nenhuma. Sei lá, né? No seu mês a mês, para o resto da sua vida. Vamos dizer que aí você pega uma clínica uma clínica de dermato que fatura 100 mil por mês, faz vários procedimentos, tem tecnologia. Uma dermato, 100 mil por mês, 10%, a gente está falando 10 mil por mês, né?
que ela está economizando. O que você faria, Francinaldo, com 10 mil aí aplicado em ações, em tudo isso, fazendo uma reserva de emergência, depois fazendo a sua aposentadoria, pegando dividendos, opções. Tem tanta coisa por mês. Se eu já tivesse garantido, olha, estava pegando isso. Porque aí eu falo assim, não, mas no final da conta não está sobrando, porque você não está fazendo um bom planejamento Não está tributário. fazendo um bom Você faz, planejamento. e aí você consegue pegar esses 10 mil por mês e aplicar, e já começa a fazer toda a sua reserva para uma aposentadoria, né? Sem dúvida nenhuma. Só clarificar aqui para o pessoal daqui de Belém do Pará, eu estou em Belém, a Júlia está em Campinas. Aqui em Belém é 5% o ISS também, tá? Aqui no município de Belém, tá? Então, a Então, mesma linha de Campinas, na cinco por mesma. cento Só que com o diferencial. Campinas é Campinas, né? Tem todo. Tem Tem todo o um. retorno, né? Tem um retorno muito melhor do que o daqui de Belém, sem dúvida nenhuma, né? Mas a alíquota é a mesma, né? Então, pessoal, ficar atento. Muitas pessoas aqui pagam ISS e não sabem nem o que estão pagando, na verdade, né? Não tem a menor noção e muito menos de como reduzir a alíquota, né? Então, Perfeito. esse despertar que a Júlia colocou aqui, gente, ele é extremamente importante, porque as decisões são tomadas em Brasília, nas prefeituras, nas sedes do governo, né, pelos órgãos, e a população só vai aceitando, né? Então, e sem ter o devido retorno, muitas vezes, às vezes até sem nenhum retorno, zero, né? Então tem que ficar atento a isso, porque a nossa carga tributária geral já é uma carga bastante elevada, né? Principalmente quando a gente vai comparar com o retorno que a gente tem do que é pago, né? E além do ISS que você falou, Júlia, quais são os outros impostos assim que a gente é possível, digamos assim, reduzir, por exemplo, melhorar a eficiência? Você falou ISS é imposto municipal, né? Mas tem Perfeito. também os impostos federais, os Federais. impostos estaduais, né? Tem as contribuições lá para COFINS, para a Previdência, para outros fins. Isso mesmo, Francinaldo. Então, assim, o primeiro planejamento é o da esfera municipal, que é o ISS-QN fixo. Ao invés de você pagar um percentual de 5%, 2% ou 3%, você vai pagar uma tabela fixa e que chega aí entre 200 a 300 reais, e a gente está falando de uma diferença robusta, né? Vamos pegar o faturamento de 5 mil, de 100 mil que eu estaria falando, se estivesse pagando 5%, ele ia estar pagando lá os 5 mil reais de imposto, e aí Sim? ele poderia fixar isso e pagar 300, 400 reais por mês. Então, essa é uma tese. Só que essa é uma tese que eu recomendo fortemente que judicialize. Porque a Uhum. esfera municipal, ela é muito incerta. Então, para a utilização, já é um primeiro ponto que eu quero trazer aqui, né, de risco e de segurança para um bom planejamento tributário. Esfera municipal tem que judicializar. Não faz sentido você entrar em esfera administrativa, porque você pode ter problema de retroagem em 5 anos e voltam para capturar aí o seu Uhum. rendimento. Então, esfera municipal, judicializar. O segundo planejamento tributário, que eu gosto bastante, é a equiparação hospitalar. Então, é Sim. uma lei, né, que foi. Isso é uma lei já de 2015, 15. e é uma lei que ela já sofreu algumas modificações, então ela já tem muita jurisprudência. Porque lá no passado, assim, Francinaldo, a pessoa falou assim: eu não posso usar porque eu não tenho centro cirúrgico. Meu contador falou isso. Não tem mais isso. Não Foi tem mais, feita né? uma. Foram feitas emendas, foram feitas outras teses onde a resposta é de que é um serviço de prestação à saúde, não é o local com alguma coisa específica. São Uhum. características que o seu negócio tem que ter para que ele vá usufruir da equiparação hospitalar, não centro cirúrgico. Então, quando o teu contador fala, mas você precisava ter um centro cirúrgico, não procede, tá? Não Dentro procede. disso. O que procede são 4 pilares, tá? Quais são os 4 pilares para a utilização da equiparação hospitalar? Você precisa ser uma sociedade empresária, conter isso no seu contrato social. 2, Certo. você precisa estar navegando no lucro presumido. Não pode estar no Simples Nacional, que você não tem direito ao benefício. Então, você teria que estar navegando no lucro presumido. 3, você precisa ter os alvarás de funcionamento. Você não precisa ter um centro cirúrgico, mas você precisa ter um alvará de funcionamento.
Você Uhum. precisa ter um local que você navega, que você está cadastrado, porque isso dá respaldo e materialidade para a tese da equiparação hospitalar. E aí, você tendo essa documentação de funcionamento, as LTAs, etc., você pode utilizar também. E por último, é promover, fazer uma prestação de serviço de promoção à saúde, que está ok. É o caso dos médicos. Então, Exato. perfeito. Você cumpriu esses 4 pré-requisitos, você não precisa ficar inseguro, achando que, mas o meu contador não me explicou, porque ele não te explica muitas vezes. Ele pode não saber, porque ele atende um posto de gasolina, uma loja de roupa e é tua PJ médica. Outro, Exato. porque para ele fazer as separações, que você tem que separar a simples consulta do exame, cirurgia e procedimento, e o fato dele não fazer essa separação, e aí ele vai lá e fala, porque ele não consegue repassar no horário, no horário dele, ele acaba não fazendo esse planejamento tributário, porque exige 2, 3 dias para ele fazer, e aí entra que a Midfox desenvolveu seu próprio software, que faz tudo isso no ato da emissão da nota, e a gente consegue fazer isso em grande escala, sem ter que repassar para o médico por causa da tecnologia. Então, por isso que a gente aconselha fortemente fazer a equiparação hospitalar. E no caso da equiparação hospitalar, Francinaldo, a gente não utiliza pela esfera judicial. Só em Tá. Essa cada esfera administrativa. esfera administrativa não tem necessidade. A gente tanto entra pela esfera administrativa daqui para frente, então a gente ajusta para ter esses 4 Sim. pilares que eu falei, como a gente retroage 5 anos e pede para o fisco a restituição, tá? Ok. Então, isso também pode acontecer, porque aí a pessoa está escutando nossa live e fala, nossa, mas agora eu paguei tudo errado e eu posso recuperar alguma coisa? Pode sim. Você pode recuperar os 5 últimos anos. E Inclusive, você tem histórico, né, de pessoas que muitos. já conseguiram, muitos, aliás. Você pode dar um exemplo aí pra gente, Júlia? Posso. Aí esse é um exemplo bem robusto, que é o grupo, né, que a gente fala, foi um grupo de oftalmos, que eles estavam todos enquadrados, né, como objeto principal, atividade primária, simples consulta. Então, tudo estava na base que a gente fala 32, que é a base de presunção do seu faturamento, e depois você paga o imposto. E quando a gente entrou, explicou que todos os exames, todos os equipamentos que eles faziam, né? Até Uhum. mesmo a consulta deles eram especializadas. Tudo isso a gente entrou, recorreu os 5 últimos anos, então a gente separou o que era simples consulta do que era exames, cirurgias e procedimentos. Nessa separação, a gente automaticamente reenvia as obrigações acessórias. O fisco, ele tem um caráter arrecadatório, ele não vai bater na sua porta falando assim, Francinal, toma aqui que você tem direito a esse dinheiro, mas ele te devolve, ele te devolve. E eles receberam 1.800.000 reais antes da pandemia. Então, esse caso, eu falo que foi uma coisa assim, eles estavam no começo de pandemia, com as clínicas fechadas, eles receberam esse dinheiro na conta e recebem na conta. Isso que é o mais surpreendente, porque o médico fala, mas aí eu tenho medo. Falo, não, demora para receber entre 12 a 18 meses, e aí você tem essa restituição na conta bancária. Ou seja, vale a pena correr atrás, vale a pena ir. E o máximo que pode acontecer é o fisco dizer não, e aí você parte para a judicialização, é isso? Estando tudo certo. Não, não, assim, quando o fisco diz não, porque geralmente você envia documentação, tá? Se Uhum. o fisco diz não, não vale a pena nem judicializar. Judicializar é só quando a gente acha, vou dar um exemplo. Os anestesistas, eles fazem prestação de serviço 100% em local de terceiros. Tá ali dentro do hospital fazendo. Ali, talvez tenha uma dupla interpretação do fisco. Então, a gente, Uhum. para segurar, para não correr o risco, a gente judicializa. Mas 95% dos casos, a gente entra com a esfera administrativa. Mas Ok. Julinho, que caso você entrou para retroagir e não deu certo? A gente não entra o que a gente sabe que não pode. Então, vou dar um exemplo. É. Vamos lá, um grupo de psiquiatras. Júlia, a gente quer fazer equiparação hospitalar e retroagir. Não vai receber nada, então não Não tem vai o que receber. fazer. Mas se você pega ginecologista, que coloca DIU, que faz procedimentos, que você faz e eles te restituem. Então, geralmente, a gente não tem uma negativa porque a gente já sabe os casos que a gente pode enviar, os casos que a gente não pode enviar. E a gente não judicializa o retroativo, nem o dali para frente dos 95 que fazem sentido, né? Aí, quando tem 5, a gente também tem uma empresa, a Bless, que é a nossa empresa de Isso. braço de tributário, que faz esse acompanhamento.
Excelente, olha só, o Rodolfo está aqui, o Tiago Botti, grande amigo Tiago, seja bem-vindo aí, meu caro. Tiago, oftalmologista, né, Tiago? Então, acho que esse assunto é muito importante aí para você, né? Os oftalmologistas, quem tem especialidade cirúrgica, né? Otorrino, neurocirurgião, né? Nem preciso falar. Doutor Jairo Pacheco também está aqui. Vamos tirar as dúvidas. Aline Vasconcelos, doutor Juliano F. também está aqui. Né? Então, pessoal, a gente está falando aqui hoje, junto com a Júlia, da Meet Focus, soluções financeiras, correto? Sim. E a gente está falando hoje sobre, falando um pouco do que vem por aí de aumento de carga tributária, com a reforma tributária e também falando de maneiras de eficientes e maneiras legais, legítimas, de reduzir a sua carga tributária, tá? Então, ela já falou aqui um pouco dos impostos municipais, né, o ISS. Agora a gente está falando dos impostos federais, principalmente com relação à equiparação hospitalar, para quem navega no lucro presumido e atende aos 4 critérios para a equiparação hospitalar. Então, para a gente relembrar, são: tem que prestar serviço na área da saúde, né? Correto. Tem que ser Isso. uma sociedade empresarial, Perfeito. correto, né? Tem que. Quais são os outros dois que eu O esqueci? outro, então, assim, ó, a Tem gente que. tem que estar no sociedade empresária, né? Contar isso no Sociedade seu contrato. empresária, Você precisa ser sociedade empresária, estar no regime do lucro presumido, regime ter os do. alvarás de funcionamento e, por último, prestar um serviço de promoção à saúde, que é o que vocês fazem. Então, vocês se caracterizando dentro desses 4 pontos, vocês têm o direito a utilizar, né? Isso Lembrando é... que não precisa mais ter centro cirúrgico, né? Essa Exatamente. exigência não precisa. Então, pessoal, quem aqui ainda está pagando mais impostos do que deveria, quem já recebeu até uma vez uma negativa da sua assessoria contábil, né? Dizendo, ah, não, não vai, você não tem centro cirúrgico, etc. Procure, né, um atendimento especializado, porque hoje é possível sim, e como muitos escritórios de contabilidade, eles prestam serviço geral, eles atendem pessoas, empresas de vários segmentos, dificilmente vão ter uma expertise apenas nessa área. Então, procure uma assessoria aí, devidamente qualificada para se fazer isso, tá? Perfeito. Pode não, pode E continuar, Júlia, posso fazendo um continuar? E resumo para os assim, que vieram. só indo numa linha, então falamos do ISS-QN fixo, agora falamos da equiparação hospitalar. Agora que você comentou que tem um oftalmo aqui, eu quero dar um exemplo do livro caixa, tá? Que é outro Ótimo. planejamento tributário que eu acho que é bem interessante, bem seguro nesse caso. A questão do livro caixa. O livro caixa não é um caderninho que se anota, o livro caixa é uma escrituração, é um direito do profissional autônomo, ele tem esse nome, mas tanto médico como dentista, como contador, advogado pode escriturar um livro caixa. E ele é utilizado dentro do, né, você consegue visualizar ele no ECAC, que é o portal do Exato. contribuinte. Você vai pegar todas as suas despesas que são atreladas à sua prestação de serviço e vai poder escriturá-las para bater da sua receita que está no particular. O que você pode fazer? Se você tem receitas de particular, de exames, cirurgias e procedimentos, você pode pegar e emitir um recibo para o paciente final, ao invés de emitir na sua PJ, você emitir na pessoa física. Então, isso é Uhum, muito importante que você vai emitir na sua pessoa física e vai atrelar as suas despesas. Desde aluguel, uma colaboradora que tem ali, né, uma secretária, você pode colocar, prestação, marketing, contabilidade, tudo isso você vai gerando despesas. Porque lá na tua empresa, no lucro presumido, ela não é abatida, mas na pessoa física, ela pode ser abatida dentro do seu livro caixa. Então, o que a gente faz no caso dos oftalmos? Eles pegam as lentes uhum, intraoculares que são valores altos e eles registram, compram na pessoa física e é totalmente legal, é um planejamento, você compra na pessoa física e emite o recibo das consultas particulares na pessoa física. Então vamos lá, uhum, eu gastei 30 mil de lente intraocular. Eu vou emitir 30 mil em recibo, e aí esse 30 com 30 de despesa, com 30 de receita, ele zera e você não paga nada de imposto. Tá? Então aí você vai falar, mas eu faturo 60, os outros 30 vai para a sua PJ, que já está com equiparação hospitalar. Então o que você faz a jogada? Tudo que for receita particular de consulta vai para a pessoa física. Tudo que for exame de cirurgias e procedimentos vai para a pessoa jurídica.
E aí, na pessoa jurídica, você tem o planejamento da equiparação hospitalar. Aí que você consegue reduzir a sua taxa para 6, 7% de imposto. Porque você está ganhando tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Entendeu? Pegaram Então, aí a isso dica, pessoal? esse é um excelente planejamento. E ó, você consegue fazer os três: o livro caixa, o ISSQN fixo lá na sua PJ, sua equiparação hospitalar e a pessoa física. Você fazendo esses três, você está muito bem planejado. E saibam de uma coisa: muitos médicos fazem, tá? Muitos médicos, aqui o Thiago escreveu excelente, obrigado. Os oftalmos E fazem. Muitos oftalmos muito. fazem esse planejamento tributário. Os plásticos também? Também, porque assim, eles acabam tendo insumos, todos que tiverem insumos, que eu falei, oftalmo, as dermatos que tem bastante insumo, Uhum. geralmente os plásticos, eles têm muitos insumos em termos de assim, tem marketing, tem tudo isso, então você vai juntando, tem uma estrutura mais robusta de consultório, porque são consultórios mais bem estruturados, e tudo isso você pode atrelar no seu livro caixa, e você vai conseguir lá chegar a 30, 40 de despesa, joga tudo isso na tua receita, né, de consulta particular, o exame, zera no pagamento de Olha que imposto e legal. depois vai para lá, Muito, certo? muito interessante. Olha aí, pessoal, o Thiago. Oftalmo consegue equiparação hospitalar? Sim, sim, muito consegue. É o que eu falei, hoje minha maior base de clientes é de oftalmos, Thiago. Então, me coloco à Campinas, né? disposição. Campinas é É bem bem robusto conhecida de a nível oftalmo. nacional pela excelência em oftalmologia, né? Então, assim, eu tenho até clientes, até cito, porque ele fala, tá, gente? No caso do Thiago, eu falo dele, ele referencia o doutor Aron aqui da região, ele é formado na USP, tá É, o aqui em doutor Aron. Campinas. Ele foi restituído, ele entra nos grupos, ele quer falar, olha, gente, não percam tempo nem dinheiro. Então, ele sempre entra, então, referenciado aqui, os oftalmos com o É, o doutor doutor Aron Aron junto tá comigo. muito feliz aí, viu? Tá muito feliz. Ele participa dos grupos aí, Sim, tá muito feliz. ele tem uma estrutura muito interessante, ele consegue usar de muitos planejamentos tributários, ele é muito tecnológico, e eu vou falar esse outro ponto, que vai ser o que eu quero finalizar, mas também estão surgindo aqui perguntas de cardiologia. Vamos. Fábio Fonseca, Fábio, é o seguinte, tem sim, esteira, holter, eco, Olha aí. qualquer coisa você tem direito a utilizar de equiparação hospitalar. As pessoas me perguntam, mas seu marido usa? Eu falei, gente, meu marido ele é clínico, ele não faz um exame. Queria que ele fizesse mais um exame, mas ele é clínico. Ele não faz. Ele usa do ISSQN fixo, ele usa do livro caixa, isso ele faz. Mas a equiparação por ele não fazer exames, cirurgias, procedimentos, não pode. Mas assim, ele tem vários amigos, a gente assessora os colegas que fazem todos esses tipos de exames e todos têm direito a utilizar do benefício também. Tá bom? Ó, Aí se separa. cardiologista, exames Cardiologista complementares dentro da cardiologia. tem direito. Tem direito, né? Olha Sim, aí, tem pessoal. direitos. Então, eu vou dar uma dica, tá? O Jairon aqui, o grande amigo Jairon, obrigado pela presença. O Antônio Gleison também. Vou dar uma dica assim para vocês. Quem tiver muita dúvida, pode perguntar aqui, tá? É mais assim, a Júlia no final vai deixar o contato, entre em contato, faça uma análise. O máximo que vai acontecer é você não poder usar. Se você Sim, não poder perfeito. A usar, gente. tudo bem, tem outras Isso. formas, mas busque. E também aqui, agora, um pouco da minha parte aqui, você falou do livro Caixa, ok, mas para pessoa física, mas tem também outras formas como o PGBL, para quem quiser saber mais, Sim, também que pode juntar, né? Claro, tudo tem que ser analisado, mas a ideia, pessoal, é sempre a mesma é dar menos dinheiro para o viciado em drogas, né? Diminuir aquele ritmo lá do impostômetro que só faz aumentar aí e que a cada ano o governo quer mais, quer mais, quer mais, né? Enfim, então usar das formas lícitas aí para ter eficiência tributária aí, sem dúvida nenhuma. Uma dúvida que eu tenho, Júlia, muitas empresas, assim, muitas de outras áreas, poucas da área da saúde, mas elas doam valores. Esse valor doado, ele existe como. Tem maneiras. Eu sei que não entra na equiparação nem outros, mas para a parte de doação, então precisa separar uma parte do lucro dela, que seria, né? Para doar, talvez para incentivar projetos de pesquisa. Existe alguma coisa nesse tipo de atitude que possa
ajudar na redução de impostos ou não? Seguinte, Francinaldo, esses dias me perguntaram, até foi uma médica oftalmo, que chama doutora Mayumi, eu faço também lives com ela, dou bastante aula junto com ela. Ela é uma Mayumi. médica que chama Nome é Mayumi, estranho esse nome. doutora Mayumi. Mas, Ela tá com um grupo de mulheres aqui em São Paulo, fazendo um trabalho muito legal também. E aí ela me perguntou isso, ela falou, Júlia, eu queria fazer alguma forma uhum, de doação e etc. E eu falei, Mayumi. Aí eu fui falar com o William, que é o nosso contador, o William falou assim, Júlia, isso se aplica a lucro real. E os ah, médicos, 95% dos médicos estão no lucro presumido. Então, hum, você acaba não conseguindo tomar esse benefício para abater e etc. Então, ele não se aplica na nossa realidade. Mas se você é uma grande clínica, muito grande mesmo, já está no lucro real, aí você consegue usar e utilizar desses benefícios de doar e conseguir abater e etc., deduzir. Mas no caso dos médicos, a gente não utiliza, raramente eles estão no lucro real. tá. É, aí não Tá? tem muito jeito aí. Tem É, muito bom, jeito. existem clínicas que talvez entrem. Então, para quem entrar no lucro No real, real, consegue sim pode estar utilizar. avaliando aí essa possibilidade. E vamos lá, exames complementares já colocou. Tem mais alguma outra área assim que o pessoal não acha que não, mas que pode fazer parte assim que Não, eu pode usar a acho que eu queria equiparação trazer. hospitalar. A parte de procedimentos estéticos. Também entram. Todos, hoje, lá no passado, tinham algumas discussões, mas a gente já recebeu alguns processos, né, que foram colocados como dermatologia, de processos mais estéticos, que antes a gente entendia que era uma zona mais cinzenta, mas que agora já começaram a sinalizar que também entra como dentro da tese da equiparação hospitalar. Então, a gente já tem clínicas de dermatologia usufruindo com respaldo jurídico, que quis entrar porque estava em dúvida Olha que e já legal. recebeu um ok para utilizar. Então já tem aí dermatos usando de equiparação hospitalar também. O Francinaldo, mas eu queria trazer um ponto específico, tá? Deixa eu fazer uma pergunta antes, Claro. só para fechar esse assunto. Tem que ter cuidado na emissão das notas, não tem? Porque as notas têm que ser diferentes quando é de uma consulta, por exemplo, do que um procedimento, correto? Porque às vezes a contabilidade coloca tudo Tudo de um num jeito e bolo põe lá. só. Prestação de serviço médico já descaracteriza. Tem que deixar a nota com a descrição mais robusta. Tem que ter um acompanhamento. Por isso que a gente desenvolveu até esse software para fazer esse tipo de separação. Tem que sim, tá, Francinaldo, ter toda a descrição. Não pode conter. Se você tem a mistura, você tem que abrir na descrição o que é consulta, o que é exame, os percentuais. Então a gente tenta, no ato da emissão da nota, já cotizar, deixar tudo Uhum. organizado, mas sim a descrição é algo bem importante. Ótimo. Então, vamos lá. Qual é o ponto que você quer tratar aqui O da para o reforma pessoal? tributária com tecnologia. Tá? Então, Pronto. essa é a minha chamada. No começo dos primeiros semestres, a gente falou de planejamento tributário, muito focado em Exato. equiparação, livro caixa e ISSQN fixo. Eu quero falar de equiparação, livro caixa e ISSQN fixo, mas tecnologia atrelada à reforma tributária. Por quê? Gente, com a reforma tributária, e aí a gente voltando, que eu falei, vai simplificar o modelo? Vai, mas a taxa vai ficar maior, então a gente está passando aí por um valor em torno de 28%. Vai chegar a tributação, né? É mais ou menos como se a gente recebesse tudo na pessoa física hoje, que a gente fala que é 27,5% você receber, dependendo do seu salário. Então é como se todo mundo fosse partir dos 28%. Um terço de tudo que você produzir vai ser do governo, mais ou menos isso. Sem contar os impostos indiretos, não vou entrar nessa discussão, mas os diretos são esses daqui. Só que qual é o ponto, Francinaldo? Vai ter fator redutor, tá? E já foi dado concessões, benefícios para algumas profissões como um fator de redução de 30%. Desses 28% se reduz. E da área da saúde foi dado 60%. Mas mesmo assim, ainda Ainda. ainda ele fica acima do que nós estaríamos. Então, dependendo da cidade, ela pode chegar a 18, a 20%, contra o que a gente estava falando de um planejamento tributário de 7, né? Então, Uhum. a gente está falando que mesmo o fator redutor, dependendo de local que você vai tiver, vai estar 18,
e aí você não teria um planejamento tributário específico para poder jogar aquilo para 8 e 9 em conformidade com a lei. Aí entra a questão da tecnologia. Então, a minha chamada Uhum, para esse ano, para esse semestre, é entender que a reforma tributária ela vai trazer uma coisa diferente, que é você vai se creditar de fornecedores que já pagaram impostos. Então, você tem a sua PJ, você tem a sua clínica, tá, Francinaldo? E na sua clínica, você tem prestadores de serviço lá. Então, você tem alguém que presta serviço de manutenção, você tem alguém que presta serviço vamos lá, até mesmo de assessoria, de todos os tipos de prestação de serviço dentro da sua clínica médica. Hoje, você nem se preocupa, nem em registrar, porque assim, é lucro presumido, você nem deduz. Se você não faz livro caixa, você nem deduz nada. Você só quer saber das suas receitas, do seu paciente, você não controla isso. Aí que eu falo que você vai ter que ter um bom software de gestão de clínica utilizando o módulo financeiro. Vai ter que utilizar. Você vai uhum, ter que fazer o módulo financeiro, porque o que acontece? Esses fornecedores você vai registrar e eles vão te dar créditos. Você vai tomar crédito. E isso vai abaixando a sua base do imposto. Então, você está entendendo que a tecnologia atrelada a uma disciplina, um processo, uma organização que o médico não tem hoje. Se ele não fizer, ele vai pagar mais imposto. Se ele fizer, ele vai estar pronto para fazer uma boa contabilidade, uhum, pronto para pagar menos imposto. Mas ele vai ter que registrar todos os fornecedores, ele vai ter que identificar que fornecedor é cadastrado para ele poder tomar crédito. Porque também, se alguém entregar um papel de padaria para você, você não vai poder tomar crédito. Então, vão ter fornecedores cadastrados na base do governo. Essa entrega de esse acompanhamento, toda essa dedução, vai ajudar a esse cliente, a esse médico pagar imposto e voltar para tipo um planejamento tributário. Eu falo que a partir de 2026 é ainda uma movimentação interna das contabilidades. A gente vai ter que separar as obrigações, a gente vai ter que deixar tudo organizado para a nova demanda do fisco. 2027, o médico vai precisar já tomar crédito. Então, o que, que acontece? 2026, você tem que já estar com seus fornecedores bem amarrados, tudo certinho. Então, 2026, gente, é um momento de tecnologia, mergulhe em tecnologia e mergulhe em processo e módulo financeiro para vocês ficarem muito bem estruturados e pagar bem menos imposto. Então, esse é o ponto que eu quero trazer. e a MIT Focus dispõe dessa tecnologia toda para os clientes. Sim, perfeito. A gente até faz o BPO financeiro, que é a terceirização do seu quanto você receber a pagar, já vai deixar tudo isso pronto, com os cadastros todos organizados. A gente vai conseguir dar todo esse suporte para o médico e para a médica que quiser ter essa eficiência e se organizar para isso. 2026 é o ano para deixar tudo isso organizado. Extremamente importante, pessoal. Olha só. 2026 está aí já, hein? Faltam 4 meses, praticamente, né? Nove. Sim. Não, 3 meses. Setembro, outubro, novembro. Setembro, Quatro, outubro, 3, 4 meses 4 meses. está aí. E nesse período de transição, nós vamos estar com os dois regimes, né? Com Sim. os duas. Ou seja, vai ser uma mistura de regimes, porque vai estar indo o sistema antigo e já vai começar a vigorar o novo sistema. São 8 anos de período de transição. Tem também uma questão muito importante nessa reforma tributária, Júlia, que você já mencionou aqui na primeira live, que eu vou chamar a atenção do pessoal. Você vai ter que saber gerenciar seu fluxo de caixa, Uhum, porque, exatamente. porque até então a gente emite a nota, paga o imposto, depois, né? Nessa reforma agora, o governo vai querer o imposto Antes. antes. Você não espera para apurar. Você não vai esperar. Você já paga e tem que pagar o imposto. Ou seja, você vai ter que ter o dinheiro antes, muitas vezes até antes de você receber. Isso se Exatamente. você receber. Então é muito comum os médicos tomarem calote, viu, pessoal? Quem está nos ouvindo aqui que não é médico, eu sei que é chato falar isso, mas é a realidade. Glosa de plano de saúde, calote de prefeituras, de contratantes, de OS, de tudo, né? Calote de próprios colegas, tá? Isso é comum no nosso meio, né? Eu converso com colegas aí, dificilmente tem algum que nunca diz, pô, mas aquele pagamento lá da prefeitura, não sei de onde, não fizeram tudo.
a OS tal fechou e ficou com 2 meses, 3 meses pendentes de pagamento, enfim. Então, ficar de olho nessa questão tributária aí, no planejamento tributário, na As gestão do fluxo de tecnologias no caixa e sonho. principalmente na tecnologia. E aqui, pessoal, quero chamar a atenção para vocês para 2 pontos. A Receita Federal é altamente eficiente em tecnologia, né? O Lucas já Perfeito. esteve aqui, falou para a gente do software dele chamado T-Rex. Tem gente que acha que é um leão, viu, Júlia? Ah, eu tenho medo do leão. Não é leãozinho, não. Leão é fichinha, viu, pessoal? É um Tiranossauro Rex, o nome do sistema que a Receita Federal utiliza para fazer os cruzamentos lá de dados e para nos vigiar todas as movimentações financeiras. E o software que ele usa para fazer isso é um dos softwares mais, digamos assim, eficientes, que chama Arpia. A arpia, vocês saberem, é uma das aves mais eficientes predatórias que tem, que é a águia real. Se eu não estou enganado, é o nome da águia real. Então, veja, um Tiranossauro Rex junto com uma águia real te vigiando 24 horas por dia aí, para não escapar nada, gente. Então, a gente só pode combater tecnologia com tecnologia. Se a gente for querer fazer a coisa manual ou da forma antiga, nós continuaremos a ser presas fáceis aí para o governo. E o governo vai continuar gastando aí, jogando dinheiro fora, fazendo as falcatruas que faz, que todos nós sabemos disso, não é novidade para ninguém, né? Então a gente tem que se armar com pessoas eficientes e com tecnologia de ponta, senão, bye bye para a gente, né? A gente vai ficar sempre pagando mais imposto, trabalhando para o governo. E essa possibilidade de aumento, Júlia, de 10% aí, que já está sendo falado, e a gente sabe que quando a coisa começa assim, pode demorar um pouquinho, mas em algum momento isso vai ganhar expressividade. Como é que está essa questão? Esse é o meu ponto. Por isso que eu falei, a gente vai combater o planejamento, o incremento com uma organização financeira, com tomar créditos. Por isso que esse é a grande chamada, né? Para a gente se prevenir, para a gente se proteger, né? Que nem aqui a Plus Belly tá falando, mais Bela tá falando, é como precisamos nos proteger. E a proteção vai ser através de você ter um bom software de gestão de clínica, ter tecnologia para você estruturar todo o seu módulo financeiro, deixar tudo muito bem organizado para você tomar os créditos e baixar. Então ele vai tirando, como se fosse, como é nosso imposto de renda da pessoa física, a gente não vai abatendo, despesa médica, dependentes, a gente vai ter tudo isso só que dentro da nossa clínica. E a gente vai abatendo, como se fosse um lucro real. Você vai deduzindo, deduzindo, deduzindo e você vai pagar menos imposto. Então, acho que esse é o principal ponto. E até pensando nisso, Francinaldo, eu comentei com você que a gente está em uma parceria com a Inspirali, Uhum. que é uma escola de educação médica, que eles estão oferecendo um desconto especial, então eu até queria repassar isso para os seus alunos, para quem Pronto. te acompanha, que é para poder, né, começar exatamente esse despertar do ponto de vista tecnológico, que isso vai ser muito importante daqui para frente, não só nos aspectos de gestão, mas nos aspectos também de tendências e etc., né, do que está acontecendo na atualidade, que é um desconto de 200 euros, né, um bônus de 200 euros para quem tiver interesse de ir para o Web Summit em Portugal. E a Ah, Medfox tem ótimo. esse cupom e a gente vai passar isso para você disponibilizar para os seus alunos e a gente aqui divulgar para que as pessoas se sintam envolvidas e a gente quer esse despertar, além da questão tributária, esse despertar tecnológico para os médicos. Tá ótimo, Júlia. Então você passa o link pra gente. Vamos fazer Passo, uma sim. foto aqui para eu colocar aqui nos stories. Pronto. Gostaria também que você deixasse o seu contato aqui, pessoal. Quem quiser, a Júlia vai deixar. Pode perguntar para mim também, pode entrar em contato diretamente com ela. Pode falar que é meu aluno ou que é da minha Isso. comunidade, que ela tem um diferencial muito bom aí pro pessoal do grupo. Eu sou cliente da Júlia, né? Eu, pessoa jurídica, né? A clínica aqui, nós somos clientes. Estamos muito felizes aí. Todo ano a gente ver o quanto que a gente economizou em tributos aqui na clínica como neurocirurgião, né? Então a gente usa muito a equiparação hospitalar e isso é muito bom.
Então, oriento vocês também a utilizarem, a conhecerem o serviço e, se fizer sentido para vocês, sem dúvida nenhuma, contratarem, fazerem parte aí dessas pessoas que se protegem, né? Que tentam se proteger do Tiranossauro Rex e aí da arpia, né? Então, fiquem Sim. de olho aí, entrem em contato com a Júlia. Eu vou deixar aqui nos stories aqui, eu vou postar aqui, vou compartilhar a live também. Quem quiser pode assistir depois, compartilhar, que vai ser muito instrutivo aí para vocês, tá bom? Júlia, muito Muito bom. obrigado aí pela Obrigada, sua Sinal. disponibilidade. Teremos outras lives, tá? Aqui com a Júlia também, com a equipe. E vamos em frente, pessoal. É isso aí. Temos que nos proteger, como a Plus Belli colocou aqui, muito isso. É isso. Proteção. É o único jeito, né? Já que a gente não tem como fazer coisas maiores aí, pelo menos não individualmente, teria que ser a população como um todo, mas a gente sabe que não é uma coisa fácil de se fazer. Temos que nos proteger o que a gente consegue e contar com a equipe, né? Com a equipe aí da Meet Focus, com toda a sua expertise, com todo o seu aparato tecnológico para estar junto com a gente, tá bom? Tá Júlia, bom. gostaria que você deixasse uma mensagem final, rapidamente para o pessoal, para a gente poder finalizar. Bom, gente, agradeço aí que todos participaram, né? Tiraram as dúvidas. Eu acho que essa questão de equiparação, não deixe de fazer um bom planejamento tributário, porque você está deixando dinheiro na mesa. Não faz Exato. sentido. Você tem direito, usufrua desse direito. E esse conhecimento que é passado aqui via o Francinaldo, via os convidados dele, ajuda vocês a evitarem esses ralos financeiros. Então, naveguem aí com todas as possibilidades, mas não entreguem erroneamente dinheiro para o fisco. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite, Obrigada. ótimo final de semana, ótimo feriado aí de 7 de setembro para todos vocês e até a nossa próxima live. Um abração. Tchau, tchau.